Olá, seja muito bem-vindo a essa segunda aula que a gente está falando sobre a política para Platão. A partir de agora, a gente vai falar sobre as formas boas e as formas ruins de governo. O Platão, ele fala sobre 4 formas de governo que são degeneradas, segundo ele. E a gente precisa entender também que Platão fala que a política, ela é cíclica. Nós não temos uma forma de governo duradoura, bem pelo contrário. Assim como a gente tem uma forma de governo boa, essa forma de governo ela vai aos poucos se dissolvendo até dar lugar a uma forma de governo degenerada. E é por isso que a gente precisa entender a partir do mapa mental que eu criei aqui, para nós mantermos melhor a nossa atenção e lembrando que esse mapa mental está disponível aqui embaixo desse vídeo no nosso e-aula. O Platão, então, ele fala que a política é cíclica, que existem formas de governos boas e ruins, assim como na sociedade. Apesar de nós termos a Grécia como o berço da sociedade democrática, se nós formos analisar bem ao fundo, a democracia grega ela era, na verdade, uma aristocracia ou ainda uma oligarquia. Mas, ao pressupor a ideia de república, o Platão fala que o rei filósofo deve governar, ou um conjunto de filósofos deve fazer as leis da cidade. E a isso ele defende, então, a monarquia do rei filósofo, ou a república desse conjunto de filósofos. A essa república a gente pode perceber que ela é uma aristocracia, ou seja, o governo dos escolhidos para governar, por nesse sentido, serem os mais preparados, os mais compromissados com as leis e com a verdade, que é o cerne do ser filósofo. Mas vamos falar sobre as formas de governo degeneradas. O livro 8 da República, ou o capítulo 8, se tu preferir, vai falar sobre isso e é um assunto importantíssimo, porque depois a ideia de república ela vai ser retomada por Maquiavel, por Políbio e mais outros filósofos alemães, outros filósofos italianos. E então, falando sobre as formas degeneradas de governo, ele vai dizer que existia então lá a república, o governo lá do filósofo e etc, mas em algum momento esse governo vai começar a se degenerar, os guerreiros vão se rebelar e vão tomar o poder, formando então uma timocracia. A timocracia é, então, o governo dos guerreiros, mas o governo também de quem não é preparado. E aí o que acontecerá é que os timocratas, os governantes guerreiros, eles vão gastar muito do seu dinheiro com festas, com guerras, eles vão começar a ficar mais tempo dentro das cidades e não vão ir para a guerra, porque eles vão ter que se preocupar com o poder. E aqui entra uma questão muito importante, que é a questão do ócio. O cidadão grego, ele era aquela pessoa que tinha escravos e que tinha bens e era então capaz de dedicar o seu tempo de ócio para o florescimento. O Aristóteles vai falar muito mais propriamente disso, mas aí existe a timocracia, que vai ser o governo desses guerreiros, que vai gerar filhos gananciosos, porque eles vão passar fome, eles vão passar necessidade dentro desse governo do guerreiro que não sabe administrar, principalmente economicamente, a cidade. E aí, após o timocrata, hoje ele vai gerar, então, segundo Platão, filhos muito mão de vaca, pessoas que vão se focar muito propriamente nos bens materiais, em acumular. E esses acumuladores vão ser os oligarcas, ou seja, o governo dos ricos. E esses ricos vão tomar o poder e vão governar para eles mesmos, sendo então a segunda forma de governo degenerada. Por quê? Porque essa forma de governo não garante o bem e a paz para todos. Então, ele diz que
conforme os oligarcas vão governando, vão oprimindo os pobres, em algum momento esses pobres se rebelarão, tomando então o poder, trazendo a democracia, que é o que a gente entende aqui em Platão, né? E esse governo dos pobres vai expulsar os ricos da cidade e vai causar um verdadeiro caos, porque os pobres, eles não têm necessariamente o preparo para governar, eles não têm uma ideia distinta de o que é o bem e o que é o mal, o que é o justo e o injusto. E aí, sem essa ordenação por um líder, a democracia vai cair na anarquia, que é a total falta de um governante. E essa anarquia vai ser um caos geral, todo mundo vai ficar com medo da morte rápida, todo mundo vai ficar com medo de passar fome, etc. E isso vai dar, então, a possibilidade da ascensão de um líder que vai ordenar, que vai organizar, que vai garantir e salvar essa sociedade. Só que esse líder, ele é um tirano e ele vai acabar governando para ele. Depois que fizer a manutenção do poder, ele vai governar para ele, em nome dele, em nome do próprio umbigo. E aí, a gente, depois disso, depois desse tirano, o Platão comenta que pode haver, então, uma nova revolução e que a qualquer momento uma outra forma de governo, boa ou degenerada, pode assumir o poder. Então, o que fica aqui para nós é que a ideia de justiça para Platão ela é absoluta, mas a ideia de forma de governo e de política para Platão, ela é impermanente, ela é cíclica, os governos vão uns substituindo os outros no curso da história. Eu espero que tu tenha gostado e compreendido a política para Platão. Me manda mensagem caso tu esteja com dúvida, e eu vou deixar uma tarefa tanto sobre Platão quanto de Aristóteles aqui, né, nesse módulo, aqui nessa semana, e eu espero que tu tenha muita tranquilidade para responder todas as questões. Um beijo e até a nossa aula de Aristóteles.